Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bom com vocês? Então, vamos aí fazer, né, a nossa aula de hoje de geografia, que infelizmente, né, devido ao tempo ruim, a internet aqui na casa da tia é muito ruim, ela não conecta, cai o sinal o tempo todo. Então, a tia vai fazer aqui a gravação da aula, tá, de geografia referente ao dia 5/11, ok? Nós vamos trabalhar hoje o conteúdo do capítulo 14 sobre a região sudeste, tá? Hoje nós vamos falar sobre economia, ou seja, sobre os fatores econômicos, né, que geram renda, que geram riqueza, né, que traz prosperidade para a região sudeste, a ocupação do espaço, né, ou seja, quais as atividades, né, populacionais, econômicas, industriais, né, que fazem parte da ocupação do espaço geográfico da região sudeste, assim como a população, como é que a população ela está distribuída aí nesse território, ok? Então, galerinha, falando aí, né, dos pontos aí principais, a região sudeste, ela concentra importantes indústrias e um espaço geográfico que se caracteriza, sobretudo, pelo emprego de tecnologia. Outra característica dessa região é a oferta de serviços e comércios diversificados, ou seja, o que a gente pode falar de mais importante sobre a região sudeste? É a questão do grande cenário industrial e econômico, tá, que tem a região sudeste. É a região onde nós vamos ter uma grande concentração de indústrias, tá? Um grande desenvolvimento tecnológico, tanto na área industrial quanto na área agrícola também, ok? E aí, essas atividades industriais, tecnológicas, elas acabam atraindo, né, muitos imigrantes que vêm para a região sudeste. Um exemplo disso é a foto que a gente tem aqui logo na capa, né, do nosso livro. Ela mostra aqui o Porto de Santos, que fica em São Paulo, né? E está mostrando aqui o desembarque da chegada de vários imigrantes ao Brasil. Ou seja, a região sudeste ela acaba atraindo, né, não só pessoas que vêm de fora do Brasil, como também a concentração, né, o fluxo aí do êxodo rural no Brasil, que é a saída das pessoas do campo para as cidades, ok? Bom, vamos lá, dando continuidade aqui. As características da população e a diversidade econômica da região sudeste, ela é muito específica, né? A região sudeste ela é formada aí por 4 estados, que são o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, ok? É uma região, né, com somente 4 estados aí, sendo Minas Gerais o estado, né, que apresenta a maior extensão territorial, né? E cada estado desse daqui vai apresentar uma característica econômica e cultural distinta, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro se destaca, né, as atividades industriais, o polo petroquímico, né, de extração aí de petróleo. Nós vamos ter como atividade cultural a questão da utilização das praias, né, do futebol que se destaca. Já no Espírito Santo, nós vamos ter também uma grande atividade turística, né, na questão também das belas praias que se tem lá, também na exploração petrolífera. Em Minas Gerais, nós temos a grande extração, na sua maioria, de minério de ferro, né, e outros tipos de minerais. Se destaca por uma cultura bem agrícola, né, voltada assim, para o campo, para a produção de leite, né, e tudo mais. São Paulo já é o maior centro, né, econômico do Brasil, local onde nós vamos ter um grande desenvolvimento econômico, grandes empresas, né, e multinacionais, um grande centro econômico e industrial também, ok? Vamos lá, galerinha, dando continuidade aí. O modo como a região sudeste ela foi ocupada, né, desde a época da colonização do Brasil, ela vai explicar um pouquinho como que foi se dando esse processo histórico, né, de ocupação do território. O primeiro povoado do Brasil, fundado ainda no século XVI, foi a capitania de São Vicente, tá, que ficava entre São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Depois disso daí, a gente vai ter o destaque das atividades de mineração, principalmente do ouro, né, ali em Minas Gerais,
o cultivo do café, que aí vai se propagar por Rio de Janeiro e São Paulo, né? Depois, é lógico, vieram as atividades de industrialização, tá? A importância do café na produção do espaço. Bom, galerinha, vocês já ouviram falar que o Brasil passou por um processo histórico, né, de diferentes tipos de produção econômica desde a sua colonização. Nós tivemos aí o pau-brasil, depois do pau-brasil nós tivemos a cana-de-açúcar, depois da cana-de-açúcar nós vamos ter um período, né, de exploração das drogas do sertão, como o cacau, a borracha. Depois disso daí, nós vamos ter ainda a produção do café, né? A produção do café no Brasil, ela foi importante porque ela foi responsável, né, pela produção do espaço, ou seja, pelo crescimento e ocupação do espaço geográfico na região sudeste, né? Ele primeiro foi cultivado no Vale Paraíba do Sul, onde a gente tem o Rio de Janeiro, tá? Depois ele se estendeu para Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, tá? Nessa época, todo o escoamento de café se dava através do Porto do Rio de Janeiro, né? Ou seja, era uma produção voltada para poder levar a produção para fora do país. Era um produto totalmente exportado, tá? No litoral do Rio de Janeiro, o café também passou a ser cultivado. A gente tem aí o Mar e a Serra da Mantiqueira, onde também vai se destacar aí, né, a questão do cultivo do café. Bom, em 1850, o café já era cultivado no interior de São Paulo, né? E aí nós vamos começar a ter uma produção cafeeira distinta. Enquanto no Rio de Janeiro nós tínhamos uma produção utilizando a mão de obra escrava, né? Uma produção ainda rudimentar, em São Paulo a gente vai ter a utilização da mão de obra de imigrantes, do trabalho assalariado, ok? Bom, para permitir o escoamento da produção dos portos de embarque, foram construídas diversas ferrovias, tá? Ou seja, as ferrovias, elas foram responsáveis por levar o café do interior, né, da região sudeste para os portos para ele poder ser exportado. Aqui nós temos até aqui, ó, um exemplo, uma foto de uma fazenda no Vale do Paraíba, né? Como que funcionava aqui a casa grande, o local onde se armazenava o café, tinha também a senzala e tudo mais, ok? Vamos falar um pouquinho agora das indústrias, né? Então, uma vez a gente tendo aí, né, o café tomando conta da produção econômica do Brasil, com o passar do tempo, principalmente após São Paulo não utilizar mais a mão de obra escrava na sua produção e ter uma mão de obra de imigrantes, e os imigrantes receberem salário para poder trabalhar, foi necessário se criar um mercado interno de consumo de produtos. Que produtos são esses? Roupas, alimentos, objetos, né? Então, nesse período aí, começam a surgir, então, a partir de 1950, as primeiras indústrias no Brasil, tá? Que vão surgir as indústrias multinacionais, que são indústrias, né, que têm patente em outro país e que abrem uma filial aqui no Brasil, principalmente automobilística, química, máquina, equipamento e também de outros setores, ok? Com o passar do tempo, a região sudeste vai apresentar um parque industrial moderno e diversificado, ou seja, com grande índice de produtividade, com produção em vários tipos de produto, ok? Vai se destacar o setor metalúrgico, tá? Que é onde se produz, né, o aço, o ferro e tudo mais, o mecânico, aonde vão se desenvolver maquinários para as indústrias, e a indústria têxtil, que vai fabricar tecidos e roupas, ok? Bom, vamos lá. Lá na página 20, outro destaque aí da região sudeste é falar sobre as matérias-primas minerais e as fontes de energia. Bom, a região sudeste, galerinha, ela é uma região muito rica em matéria-prima e também em minerais, tá? O que vai se destacar nessa região? A exploração do ferro, do manganês,
que é usado na fabricação do aço, o alumínio, que é a bauxita, níquel, zinco, chumbo, fósforo, e em Minas Gerais também há o ouro e diamantes e outras pedras preciosas. Então você observa aqui, ó, o mapa, né, da região sudeste, olha só quantos tipos de minério, né, existe na exploração do nosso território aqui, né? Ele vai ter o alumínio, ele vai ter aqui o calcário, ele vai ter o chumbo, diamante, ferro, manganês, níquel, petróleo e gás, sal, alumínio, o urânio e o zinco. Todos eles espalhados, ó, por todo o território sudeste aqui, ok? Bom, virando lá. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de destacar é a questão da formação do quadrilátero ferrífero, tá? Que são reservas de minério de ferro que são 70%, né, nacional, tá? Nesse pedaço aí da região sudeste, a maior parte da produção é exportada, mas o ferro extraído também serve para abastecer as siderúrgicas mineiras, cariocas e paulistas. No porto de Tubarão, no Espírito Santo, a produção de ferro nessa região é exportada principalmente para Estados Unidos, tá? Europa, China e Japão. São os nossos maiores consumidores aí, né, do nosso quadrilátero ferrífero, né, que na sua maioria está até em Minas Gerais, ok? A região sudeste também tem uma grande produção de sal marinho e de petróleo. É outro destaque aí que a gente vai falar. O sal marinho é extraído de Cabo Frio. Não sei se vocês aí já tiveram a oportunidade, né, de ir passear e conhecer a região de Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro. É uma das regiões mais belas que a gente tem, né, e pontos turísticos do Rio, né? Sendo o segundo maior produtor dessa mineração. É superado apenas pelo Rio Grande do Norte, né? O estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor, né, do Brasil de sal. O maior produtor nacional do petróleo é o estado do Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro aí vai se destacar com a exploração petrolífera, né? A gente vai ter reservas na bacia de Campos, tá? E que ao norte do Rio de Janeiro e também pelo Espírito Santo, ok? Vamos lá, galerinha, continuando aqui. Saindo um pouco, né, da questão da exploração mineral, né, extrativista, nós vamos aí falar um pouquinho agora da questão da agricultura, né? Apesar da região sudeste ser uma grande região aí com destaque na indústria e na tecnologia, a agricultura também merece um grande destaque, tá? São Paulo é o estado que vai possuir a agricultura mais moderna, né? Que vai produzir cana-de-açúcar, laranja, algodão, amendoim, café, entre outros, destinado à indústria, tá? Os outros estados da região sudeste há áreas agrícolas de seguinte destaque. Por exemplo, no sul de Minas tem a policultura. O que é policultura? Se planta um pouquinho de cada coisa, mas se destaca o café, a cana-de-açúcar e o milho. Na zona da Mata Mineira, né, onde tem o Triângulo Mineiro, a gente também vai ter uma grande participação da produção do café. O Espírito Santo, também produção de café. E o Rio de Janeiro tem um papel secundário na composição da economia, tá? Secundário por quê? Porque ele não é um grande exportador, um grande produtor para abastecer a nível nacional, né? Ele faz uma produção basicamente para poder abastecer o próprio estado. Vai se destacar aqui cana-de-açúcar, frutas, laranja, banana, né? Inclusive a nossa região de Mangaratiba se destaca na produção de banana, né? Bom, a pecuária. A pecuária também, né? É uma atividade onde a gente vai ter um grande desempenho, não vai abater aí, né, o desempenho da região centro-oeste no Brasil, né, que o centro-oeste bate aí todos os recordes, né, na questão da pecuária, mas vai ter grandes rebanhos de gado, né, e uma grande qualidade, tá, na produção de bovinos e suínos aí que a gente tem, né? O Sudeste, ele é o maior produtor nacional de leite de vaca, né, principalmente aí de Minas Gerais, né, destinado ao consumo direto da população, às indústrias de laticínios e às agroindústrias da região, né? Vamos lá. Continuando a falar agora, galerinha, vamos falar um pouquinho da população, né?
e os aspectos demográficos, ou seja, como está, né, dividida essa população aí pelo território. De acordo com o último censo, né, demográfico, que é uma pesquisa que é feita a cada 10 anos, a região sudeste é a região mais populosa do país, né? Por que que é uma região mais populosa? Porque a gente sabe que é a região mais industrializada e com grandes atrativos tecnológicos, industriais, comerciais, e isso acaba atraindo, né, uma grande mão de obra, né, das outras regiões para virem morar aqui no Brasil, aqui na região sudeste no Brasil. O crescimento da população não é intenso, né? Como foi em muitas décadas, ou seja, há alguns anos atrás, em décadas atrás, o crescimento da região sudeste, o crescimento populacional era muito grande, mas com o passar do tempo isso não tem mais acontecido, tá? Porém, a região sudeste tem recebido uma grande quantidade de migrantes, tá? Das regiões norte e centro-oeste, tá? Os nordestinos vêm para o sudeste e hoje está acontecendo, né? Um movimento contrário. Muitos desses migrantes que vieram para cá, eles estão retornando para a região Nordeste. Por quê? Por conta das condições de vida, né? Que tem se tornado cada vez mais difícil aqui na região Sudeste, e eles retornam para o Nordeste, né? Para morar com as suas famílias, para conseguir uma condição de vida mais digna, porque na região Sudeste está cada vez mais difícil, ok? Vamos lá, galerinha. Dando continuidade. Então, olha só, meus amores. A tia tá deixando para vocês realizarem, tá? Algumas atividades, tá bom? Vamos lá que a tia vai mostrar aqui para vocês. Tem aqui, ó, a atividade da página 23, tá? Para vocês realizarem. Tem o restinho da atividade aqui atrás, aqui, ó, ok? Depois a tia deixou para vocês fazerem as atividades da página 26, tá? E também, por último, da página 27. Realizem as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia pelo canal Tira Dúvida para a gente poder fazer uma boa fixação, ok? Mais tarde a tia vai estar divulgando também a nossa revisão, tá? Para as nossas verificações da semana que vem, tá bom? Um beijo aí, 7º ano. Fiquem com Deus.